Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Caçadores de Diversão, em especial ao Divertcast. Chegou o que, Karine? Chegou tão episódio esperado por muito de vocês, aposto. Chegou a parte 2 aí com o Fernando Zuben e agora chegou a hora dele contar aí, né, como era o processo. Ele contou no outro episódio como ele acabou caindo nesse universo de Noites do Terror. E agora a gente vai ouvir da boca dele, meu. Certo? Para quem... Os detalhes sórdidos também. Né? Ah, tem muita história. Dividimos palco em algumas Noites do Terror, então tem bastante coisa bacana para contar para vocês. E aí já, sem mais delongas, para quem não me conhece, eu sou o Danilo. Hoje a gente está com a Karine de novo aqui. E nós temos o Fernando Zuben lá do outro lado. Né? Mas antes da gente perguntar se está Zuzu bem com ele, tem um recadinho da Karine. É isso aí, galera. Bem-vindos novamente. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para receber a notificação dos nossos próximos vídeos. Curta, comente, compartilhe com seus amigos. Conta aqui se você tem alguma história que você lembre com o Fernando Zuben, né, para quem visitou o Play Center. Com certeza, muita gente deve ter, eu tenho, né? Então, e não se esqueçam também que a gente está em todas as plataformas de áudio. Então é isso, mais uma vez, bem-vindo, Fernando. Obrigado, boa noite, boa tarde, bom dia, não sei. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado mais uma vez pelo convite. O assunto agora é bem interessante, que eu gosto também muito, né? Ah, é muito louco, cara. É um assunto que, sei lá, mexeu com a minha vida, faz parte da minha vida, uma história que... Sabe que eu tenho amigos até hoje. Lógico, a vida da gente, a gente faz muitos amigos, conhece muita gente, mas a gente tem um grupo que até hoje é herança de Noites do Terror, né? Então, que é o Walter, o Borba, o Ed, a Dulce. É uma turma aí que até hoje a gente ainda se encontra, a gente tem contato. Você acha que Noites do Terror foi um divisor de águas na sua vida? Como é que você encara o evento em si? Foi porque... primeiro assim, artisticamente foi um lugar que eu pude desenvolver muita coisa, pude criar muita coisa, né, junto com o Walter, então eu acho que isso já é legal. Eu aprendi muito, assim, postura de palco, aprendi lidar com o público, que era um público que eu nunca fui acostumado, né, que o pessoal do Play Center, o público do Play Center era um pessoal, né, hardcore, né? Então o pessoal era pesado, né? No sentido pesado porque assim, exigente, era uma molecada, né? E a molecada tem uma coisa que eu aprendi em parque, que o show, isso eu aprendi no Hopi Hari, mas a gente vai aprendendo com a vida. Dentro de um parque você tem um monte de brinquedo, você tem um monte de atração e a gente tem que disputar com eles. Então, como que você faz para você ser mais interessante do que aquela montanha-russa gigantesca de milhões de reais e você, só um artista, segurar pessoas aqui na sua frente? A pessoa não quer ir naquele brinquedo, mas ela quer ver você. Não, ver eu, não eu, mas assim... Sim, ver o show artista, em si, a experiência show, ali. Exatamente. Então, isso é uma coisa que... A gente, como artista, a gente tem que entender esse olhar, essa visão e tentar aprimorar, melhorar para fazer isso realmente ser o diferencial, né? Porque senão se vira uma coisa comum, né? Sim. Então, no outro episódio você acabou contando um pouco como você acabou entrando, né, nas Noites do Terror, que o Walter te viu num evento que teve num show de rua, né? E aí ele acabou me convidando para participar. Eu fiquei, na época, meio assim. Mas... De praxe. De praxe. Que eu estava com outras coisas naquele momento. Eu acabei topando e fiz. E adorei fazer. Foi uma experiência bárbara, né? E quando você entrou, foi só para fazer uma coisa meio pontual? Foi porque, na verdade, o que acontecia? Você tinha um show de abertura... que era o diabo saindo com a diaba, alguns monstrinhos em volta. Ele falava um texto, uma musiquinha, falava um texto, e tô aqui, eu sou o diabo. Ele estava com o microfone, eles usavam aquela voz de distorção. Sim. Não sei o quê. E aí os monstros saem. Você sai, aí o pessoal saía, e depois tinha que segurar o palco até o encerramento.
né? Tinha a banda, né? Tinha a Johnny Mufas ainda que fazia. Então, quer dizer, uma hora antes. Então, você tinha quase 2 horas de um buraco que tinha que ser preenchido, né? Então, o que era a ideia? Depois da abertura, eu faria o número do Fantasma da Ópera. E, na sequência, eu fazia um número de anos 70 com os bailarinos. Todo mundo tirava roupa, trocava de roupa e fazia um número de anos 70. E eram 3 vezes. Então, fazia o Fantasma da Ópera, fazia o show, dava uns 10 minutos. Aí, eu nem me lembro de tudo que acontecia, não sei se o Nildo entrava ou se não tinha Nildo, não me lembro. Eu sei que aí tinha aí tinha a segunda entrada, aí tinha a terceira entrada. Eu acho que o Nildo já tinha, porque ele já ficava meio que da abertura. Eu acho que naquele ano não sei se teve o Nildo, se bem que foi ele que coreografou, mas eu não lembro se tinha o Nildo esse ano. Mas ele como uma figura, né? Se bem que a gente já entrevistou ele ano passado, ele... É que eu não lembro também quando também que ficou mais presente. Mais presente, na verdade, eu acho que começou, acho que mais para 2000... Ele fazia antes, mas a coisa começou a ficar mais forte, acho que a partir de 2003, 2004, acho que a coisa começou a ficar mais forte. Em relação a ele de fazer um pré-show. Sim. Porque ele fazia, acho que outras coisas, assim, ficar no meio, assim, para tentar, às vezes, tirar público, porque estava muito cheio o parque, alguém para animar lá, para tirar um pouco do público, para desafogar um pouco o parque. Sim, né? Porque então, hoje a gente acaba vendo o Hopi Hari, alguns parques que fazem eventos de terror, com dias com 5.000, 6.000 pessoas, e são considerados públicos bons, mas Noites do Terror era tipo 15.000, 18.000, imagina. em dias ruins. Era uma loucura. Então, tinha que desafogar um pouco o parque. Então, botar o pessoal para dançar e Nildo, vai agitar a galera. E o Nildo foi fazendo, né? Sim. Então, era uma forma disso. Mas a história dele foi um pouco depois, né? De fazer o pré-show para atrair o público, enfim, foram coisas que foram acontecendo. Era tipo um esquenta, né? Era tipo um esquenta, e lógico, depois ele também fazia outras coisas no meio, mas os anos foram intercalando, né? Isso, né? Então, aí, 2001 foi basicamente isso, fazia 3 entradas, terminava, ia embora para casa, tudo certo, né? Quando chegou em 2002, aí eu vim morar em São Paulo, tudo. Quando chegou em 2002, o Walter me convidou novamente para fazer o Noite do Terror. E aí eu fui fazer um show na verdade foi um show aí tinha uma produção melhor, era um show mais de música pop, com os bailarinos, era um palco de 2 andares, então tinha um elevador que subia, tinha tinha uma coisa meio, né, de popstar, né? Aí, ok, mas funcionava? Ok, vai, funcionava. Tinha uma produção legal, tudo, mas funcionava. Mas tinha um número que eu fazia. E para mim, esse número que aconteceu foi assim, o estopim, né, o start para o que vinha em 2003. Eu também não tinha nenhuma relação, eu nem conhecia o pessoal do elenco, dos monstros, tudo, porque eu ficava só atrás no palco, com o pessoal do palco. Então, assim, male via as pessoas. Não tinha conexão, não tinha nenhuma conexão com o evento. Tanto que esse show não tinha nada a ver com o evento. Era um show pop que, né... E eu falava, puxa, eu não sentia que se funcionava ou não. Para mim não funcionava muito, mas estava lá fazendo. Mas tinha um número que eu fazia, que era uma música eletrônica, e eu sozinho no palco, eu entrava de monge assim, eu sozinho no palco, e tinha outro rapaz, que era o Rogério Snicker, como que o pessoal chamava ele? Mas eu conheci ele de Rogério Snicker. Todo careca, assim, ele é todo andrógeno, e ele fazia número de fogo. E aí, eu cantando embaixo, assim, ele fazia aquele número de fogo, e era uma coisa mais lírica. E eu olhava o público, eu via que o público ficava assim. Eu falava, gente, mas esse daqui é o momento mais interessante que tem no show, na minha cabeça. É o único momento que eu vejo que as pessoas estão fixadas em você. Por quê? Porque está fazendo uma coisa diferente. E tem a conexão com o que eu fazia na história da Duded, que eu conto no outro episódio anterior. Que misturava a ópera com música eletrônica, que eu fiz o João Soares, aquela coisa toda. Tá. Ok, terminou esse ano, né? Eu lembro até um dia que eu virei pro Walter e falei assim, Valtinho, eu tô sentindo que eu tô meio abandonado aqui. Aí, sabe, baixou aquela coisa, né? Aí ele falou, não tá, tô sentindo que... É que eu não estava muito me sentindo feliz com aquilo lá, né? Não pelo que eu estava sendo oferecido a mim. O que eu estava oferecendo. Eu estava achando que não estava legal. Você achou que estava fazendo pouco. Não achava que era isso. Mas ok, era um trabalho legal, bacana, e era um trabalho. Ok. Quando cheguei em 2003,
o Walter virou para mim e falou assim, olha, Zubin, esse ano não vai dar para te contratar, né? Questões, sei lá, de salário, de um monte de coisa, né? De cachê, tudo. Esse ano não vai dar para te contratar, tudo. Gostaria, mas não vai dar, tá? Falei, não, tá, tudo bem. Aí, passou uns dias assim, ele me chamou e falou assim, escuta, se você topar assim, vamos fazer? Você topa? Eu falei, eu topo, mas eu quero uma coisa. Eu quero fazer parte dos shows da Noite do Terror. Eu quero fazer parte dos shows com os monstros. No eu quero fazer o show de abertura, show de encerramento, eu quero fazer show nas Noites do Terror. Eu não quero ser um show à parte. Porque show à parte não me interessa. Sim. Artisticamente não me interessava. Me interessava fazer um show. Ele falou, tá bom. O tema daquele ano era a Idade Média. Aí eu falei assim, então eu quero fazer um bruxo. Ele falou, tá bom. Então, Isso 2003. 2003. Vai fazer um bruxo, beleza. Falei, só que vamos fazer uma coisa meio musical? E o Walter adora musical. Tanto que ele adorava o Fantasma da Ópera. Ele tinha ido para Broadway, para Nova York, acho que umas 2 vezes para assistir o Fantasma da Ópera. Ele era doido no Fantasma da Ópera. Então ele adorava aquilo. Ele falou, vamos. Por quê? Porque aí vinham as conexões que tinham da história lá do Dead, misturar música, né? Música clássica, ópera, com eletrônico. Com eletrônico. E aí teve o que aconteceu em 2002, aquele número que eu achava uma coisa assim, tem alguma coisa aqui, né, uma coisa misteriosa aqui. Aí eu falei para ele, vamos fazer. Aí ele falou, beleza. Aí tinha o texto de abertura. Ele falou, dá uma olhada nesse texto aqui. Aí eu peguei o texto, eu falei assim, pode cortar. Eu fui cortando, porque o que o Walter fazia? Tinha uma pessoa que fazia pesquisa do tema. Sim. Aí o texto chegava, a ideia do show chegava, o Walter já tinha uma ideia de concepção do show, né? Aí eu peguei assim e falei assim, não, vamos fazer assim, a gente foi discutindo as coisas. E aí foi o primeiro ano que eu fiz a produção musical. Da parte da abertura. Da parte da abertura e encerramento. Ok, e aí tinha até no de Joana Dark, tinha outros shows também, mas eu gostaria que fizesse outros shows também, a abertura e também emendasse com outros shows também. Né? Falei, tá bom. Aí eu falei assim, mas estava muito na moda Nightwish, tinha uma Rhapsody, tinha umas bandas assim. Eu falei assim, me dá esse material. Ele tinha um monte de CD daquilo. Me dá esse material. Aí eu ficava ouvindo aquilo lá, e ficava procurando buraco nas músicas. Aí eu comecei assim, separar as músicas, peguei os textos lá que tinha Noite do Terror e comecei a separar pedaços da música que era só instrumental e comecei a criar a linha melódica em cima daquelas partes instrumentais. Falei assim, já está tudo pronto isso aqui. Que legal. Tá tudo pronto. Eu não vou precisar ficar pensando de produzir isso aí, porque não tem como eu produzir aquilo lá, ainda mais naquela época. Não tinha como produzir aquilo, ainda mais, como que eu vou produzir uma coisa do nível de Nightwish, né? Você já vai no que tá pronto ali. Aí assim, beleza. Fui fazendo uns cortes e fui criando algumas coisas. Tinha um show da Joana Dark lá, que tinha o texto, e eu cortei assim, eu vou cantar isso aqui, vou cantar essa linha melódica aqui, eu inventava umas linhas melódicas lá, com o texto que tinha sido passado, e a gente ia amarrando as coisas. E era um processo tão maluco, porque o Walter ele é um cara... para mim, assim, hoje ele é um irmão mais velho para mim, sabe? Assim, eu gosto demais dele. E ele não é qualquer um. Não é assim, mas ele foi diretor de Noite do Terror, mas ele tem uma história artística. Ele trabalhou com grandes atores. Ele trabalhou com Paulo Autran. Eu sei que o pessoal nem sabe quem são essas pessoas, mas Paulo Se Autran, acabar falando alguma coisa... Paulo Autran, por exemplo, foi um grande parceiro da Fernanda Montenegro. Foi um dos considerados os maiores atores de teatro da história do teatro brasileiro. E outras pessoas. Ele trabalhou com muita gente conhecida. Né? Trabalhou com diretores de cinema. Trabalhou com Bibi Ferreira. Ele foi assessor da Bibi Ferreira. Então, ele trabalhou com uma galera muito pesada. Eu já fiz o convite para ele vir contar as histórias dele aqui. Inclusive, a maioria das pessoas que a gente entrevista, que tem uma ligação, fala muito bem dele. Ele é uma pessoa muito criativa, né? Uma pessoa que tem uma vivência, tem uma... e a gente discutia muito, assim, conversava muito, né? Conversa até hoje. E trocava muita ideia. Então, ele já vinha com umas concepções. Então, quando ele juntou ele e eu com a minha concepção mais musical, que a praia dele não era musical, apesar de ele ficava ouvindo as músicas e falava, eu quero um pedaço dessa música aqui, eu quero uma coisa assim. E ele fazia com outras pessoas, mas comigo foi uma coisa assim
que a gente sentou junto e assim, vamos fazer eu e você. Né? E eu acho que deu uma refrescada na linha que ele já seguia e trouxe alguns elementos novos ali. Exatamente. Aí, tanto que assim, os atores não tinham microfone aberto assim, para fazer. Aí ele falou, não, para você eu vou te dar microfone aberto para você cantar e falar texto. Né? Falei, tá bom. E aí eu fiz o show de abertura de 2003 de Bruxo, que foi um ano que não teve diabo, que já foi uma coisa meio diferente, porque todo ano tinha diabo, foi um ano que não teve diabo. Foi uma maluquice, mas eu tinha 4 personagens que eu fazia, que era o diabo, que era o bruxo, depois eu tirava uma roupa, depois virava um bispo, depois eu tirava essa roupa, eu virava um diabo, que eu tinha uma roupa por baixo, assim, que eu virava um capeta lá, e depois, e no final que eu virava, parecia um Saruman, assim, sabe? 2003 foi o meu primeiro ano foi que eu fui, e eu lembro do você lembra bruxo disso? que você fazia. Eram 4 personagens que eu tinha. E aí fazia isso daí, eu cantava, aí criando as coisas, ia trocando ideias, né, de vozes, que fazia tudo lá com ele, né? E começou a ser uma coisa muito diferente, porque era um show musical em que o personagem, ele não ficava, ele interagia no evento, né? Eu tenho umas fotos lindas daquele ano de 2003, porque o palco estava muito lindo. Não, né? imagina o seu HD. Você já falou que tem umas coisas aí ele que... Ele tá com o ouro guardado, né? Tem muita coisa. Eu tenho todos esses shows, eu tenho tudo gravado, todos esses shows. Mas, enfim, então esse foi o primeiro ano que começou a dar uma virada na história de Noite de Terror de shows, né? Mas assim, fazia o encerramento, que eu virava um bruxo bom, com os anjinhos em volta, mas enfim, aquelas coisas. Né? Mas na verdade eu acho que tinha uma história aí de falar que o bem, entendeu? Sempre, que o bem o problema é que assim, vocês criaram um padrão que usaram durante muitos anos depois, que você já falava assim, meu Deus do céu. Eu ia falar isso, eu acho que foi vocês que criaram o padrão que é usado até hoje, né? Não, isso daí foi mesmo. Porque é uma coisa que a gente sempre falou, que eu tinha as discussões no Orkut. Cara, eu quero ver na hora que vem um anjo branquinho, com aquela coisa. Meu, vem um diabo, mete uma faca no pescoço do anjo, joga o anjo pra baixo e fala, vamos voltar, entendeu? Mas isso daí também tem que pensar que, às vezes, não era só da cabeça no caso do Walter. Você tinha uma direção do parque que às vezes também queria... a questão do público. Que direcionava um negócio, não pode isso, exatamente. não pode aquilo. Não, porque tiveram coisas que aconteceram em outros anos que tinham coisas pedagógicas, porque não dava... Porque o Play Center precisava muito das escolas. Sim. Aí, por que vai levar a escola para ver um evento só de terror? Se não tem nada didático? Qual a justificativa? Mas você sabia que até hoje o Hopi Hari, os parques, eles acabam... perdendo excursões, porque às vezes o governador ou então o secretário, ele fala assim, é um passeio não pedagógico, então exatamente. Você tem que ter toda uma história ali inserida, alguma coisa para justificar o cara ir, entendeu? E aí vem 2004, que é exatamente isso. Em 2004, foi um ano que tiveram 2 eventos. Por quê? O Play Center estava passando por dificuldades econômicas também. E a Noite do Terror começou a virar a galinha dos ovos de ouro. Tanto que eu lembro que teve um ano, não lembro que ano que foi, 2006, por aí, que eu lembro que que falaram assim, o Play Center vai fechar no Azul esse ano, graças à Noite do Terror. Ou seja, o brinquedo era muito sério. E isso é uma coisa até hoje que eu comento, teve um pessoal que comentou assim, o Hopi Hari sem Hora do Horror não é nada. Eu falei, cara, mas o Play Center também não era. Não, então O evento Noites do Terror, ele apareceu e ele acabou... sendo uma receita muito importante. Tanto que é uma fórmula que até hoje parques aquáticos também estão querendo fazer, parques itinerantes estão querendo fazer para trazer um público diferenciado para tentar levantar um dinheiro em épocas pontuais ali, mas quando começou até hoje o Terror, em acho que 88, que foi? 88. Era um evento acho que de 2 finais de semana, começava à meia-noite e tinha, sei lá, uma meia dúzia de atores que ficavam numa área restrita e era só 18 anos, né? Era uma coisa proibida para menor de 18 anos. Acho que 2 finais de semana, coisa pouca. Então, enfim, isso daí foi tomando corpo. Então, não é uma história que começou do dia para a noite, né? As coisas foram acontecendo. Aí, agora, voltando, pegando o gancho lá, 2004,
que fizeram 2 eventos, lógico. Aí cresceu os olhos do Play Center, né? Falei, opa. Aí o primeiro ano, que foi A primeira edição. a primeira edição, que foi em abril, por causa da questão das escolas, eles criaram a história lá do Inferno de Dante. Eles pegaram, né, a Divina Comédia e fizeram o Inferno de Dante, que é o primeiro livro da primeira história, né, a primeira parte da Divina Comédia. E aí, toda uma pesquisa, um monte de coisa, que tinha o Porteiro do Inferno, que era o Minos, eu não sei se agora eu lembro do nome de todo mundo. E eu fazia, e aí no caso, eu era o Dante, aí tinha o Virgílio, que era o Alan que fazia, que ele que guiava o Dante para o inferno, porque o Virgílio já tinha feito o caminho do inferno, enfim. E aí eu entrava carregado, com os diabinhos lá, então colocamos um tecido na frente. Aí sim, pesquisa de música, história. O Walter também foi criando também confiança em mim, né? A gente foi criando as coisas. Então a gente começou a criar as coisas. Ele vinha com a ideia das músicas, ele tinha as ideias da cena, a gente ia fazendo toda aquela montagem. Ele ia em casa, era uma coisa doida, que ele ia ficando maluco com aquilo. Ele subia, porque ainda mais a gente morava no mesmo prédio, né? Ele estava na produtora, a produtora ele pegava o elevador do segundo, ele ia para o 16, né? Aí ele entrava em casa, não, Zubin, porque eu estava pensando aquela hora. Aí ficava tocando a música, ele ficava andando pela sala. Aqui acontece isso. E ele ficava numa tremenda viagem. Acho que esse processo de criação é uma coisa fantástica. Cara. E era uma coisa maluca. Você vê aonde vai a mente da pessoa. Exatamente. E aposto que para você era muito mais prazeroso, né? Do que você falou nos primeiros anos que você... Sim, não, aí sim, eu comecei a achar o máximo aquilo. Porque eu lembro que foi esse ano foi o primeiro ano, acho que eu fiz... Não, 2013 eu já tinha gravado o Play Center Apresenta, aquela coisa. Mas esse ano acho que foi o ano que eu gravei isso e gravei também, acho que a voz do Diabo. A voz do Diabo já é minha gravação minha. E vocês não têm noção que era gravar aquilo. Porque... Primeiro, lógico, você tinha que colocar a voz, você tinha que fazer um texto. Eu fazia os cortes do texto, o Walter me dava o texto e falava assim, corta o texto. Aí eu fazia todos os cortes do texto, né? Aí eu gravava. Geralmente, às vezes eu gravava numa só. Porque tem que pensar em articulação, pensar que a voz vai ter que ser abaixado o pitch da voz. Sim. E as pessoas vão ouvir Você não pode falar de um jeito normal, porque você tem que imaginar que você vai mexer na voz e você mexe se eu falar assim, tempo o Play Center apresenta a Noite do Terror. Ok. Eu abaixo o pitch e fica... Mas não é isso. Você tem que imaginar como você a tem voz... que falar colocando da forma... Por mais que você abaixe o pitch. Agora, as pessoas têm que entender o que você está falando, porque as pessoas vão ouvir uma vez só. Então, quando tinha aqueles textos, se eu falasse... Mas você sabia que tem... Isso é uma coisa que você está falando e é muito importante, porque tem lugar que a gente está indo... E que a gente vê eventos de terror acontecendo que você não entende porra nenhuma do que o cara tá falando. Porque o cara quer só simplesmente falar o texto e mexer na voz. Exatamente. E tipo, não sei, o cara, tipo assim, ele não bota num som bom e fala assim, vai, reproduz. Aí fala, legal, entendi. Não, parece que gravou, beleza, já fecha, manda e tchau. Entendeu? Tem coisa que você tem que... O primeiro ano que eu gravei, em 2003, foi chamado um ator, o Jonas Mello, que ele tem uma voz, para mim assim, foi a voz mais bonita que foi gravada no Noite do Terror. Não tem alteração nenhuma na voz dele. A voz dele é aquela mesmo. Caramba. Recuamos no tempo para não sei o quê. Ouve aquilo lá. É assim, é de arrepiar aquilo. A voz dele, ele foi dando uma entonação, tudo. Aí, logicamente, acho que em 2004 eu gravei, porque tinha algum texto que eu não gravava. O Walter às vezes chamava alguém. Né? Nessa primeira edição, eu fiz todas as vozes que eu gravava. E, enfim, aí fizemos essa primeira temporada e ainda tinha outros shows que eram baseados em cima do livro da Divina Comédia, né? Que eu fazia o Dante, não sei o quê. Aí tem uma hora que eu fazia um capeta que saía que abria umas asas. Não sei se você lembra disso aí. Ah, não lembro. 2004... eu estava em cima de uma parte mais alta onde ficava o diabo, que era aqueles shows intermediários. Sim, as esquetes. Aí subia um tecido vermelho, assim, como fossem minhas asas, assim.
Aí tinha um menino que... Ele era até sobrinho do Walter, que cantava... Então fazia uma coisa rock and roll. Eram umas coisas pesadas, assim, né? Mas, infelizmente, a gente também não tinha muito público. Porque aquela hora que os monstros saíam, o pessoal ia tudo atrás dos monstros, né? E isso era sempre um questionamento. Porque os shows eram bonitos, mas as pessoas mesmo não ficavam muito. Tipo, não era funcional. Tipo, Não tinha aquele gancho para segurar a galera ali. Não tinha. Porque a galera do Play Center, eles querem... Vem aqui falar, eles querem interação. Muita coisa muito plástica. Tudo bem, tem um momento de plasticidade, né? Quando você vai fazer o show de abertura, tinha uns momentos de plasticidade, mas também plasticidade, você tem 100 pessoas no palco, né? Aí todo mundo olha. Agora você coloca 10 pessoas no palco fazendo outras coisas. Aí as pessoas vão para fazer outras coisas, né? Entendeu? Sim. Então, não tinha muita praticidade, às vezes, das coisas. Não funcionava muito. Era bonito, mas não era o que atraía o público. Mas, enfim, se fazia isso também. Aí, quando teve... E tá bom, terminava também o show, tinha, sabe, o Dante ficava lá com os diabinhos em volta, Noite de Terror, valeu. Esse ano não teve anjo, né? Aí, tá. Quando eu cheguei na segunda edição, que era, acho que é Visões Satânicas, acho que é, né? Isso. Não lembro do nome dos títulos de tudo. Não, mas era o Portal do Inferno e Visões Satânicas. O Walter vira pra mim e falou assim, Zubin, você não quer fazer... Thriller, um show depois, quando termina, fazer um show emendado. Eu falei, Thriller? Eu não tenho nada a ver com o Michael Jackson. Não, assim, eu adoro o Michael Jackson, mas eu não tenho nada a ver com o Michael Jackson. Eu não tenho nada a ver. Eu não danço com o Michael Jackson, eu não tenho a voz do Michael Jackson, eu não tenho nada a ver com o Michael Jackson. Assim, é um outro perfil. Não, mas a gente faz... Falei, vamos lá. vamos ver o que acontece. Aí ele chamou um outro ator para fazer a voz, tinha um texto, era o Frank Carlos Reis que fazia. Até eu trabalhei com ele depois no musical. O cara era um puta ator maravilhoso, que era amigo do Walter também. E aí ele que gravou o texto, e eu comecei a gravar em 2003, 2004, que era o Play Center apresenta Noites do Terror. Nossa, que começou a virar... E eu comecei a entender. O bordão ali, né? Eu comecei a entender o que era aquilo. Eu comecei a entender qual era a história, né? Tá. Aí fizemos, eu tinha os casulos, né? Eu nasci de um casulo. Olha. Essa história aqui. Não, as coisas que o diretor cria. Porque assim, aí tinha acho que eram 3 casulos que desciam. Três não. Era um casulo só, o pessoal cobria, eu tinha que sair correndo assim, ajoelhado. Eu entrava no casulo. O Nildo era um dos que ficava do lado, o Nildo e o Ney ficavam assim. Eles pisavam em mim, eu chutava o saco deles. Olha, eu que já trabalhei em evento assim, é esse tipo de resenha que faz valer a pena. Era muito... O sufoco que a gente passa, cara. Nossa, isso daí... E assim, aí esse show foi muito legal, acabou sendo uma coisa muito legal e foi diferente, por quê? A gente começou a inovar. Porque, primeiro, assim, esse ano eu fazia o Filho do Diabo. Eu tava uma peruca loira, esquisita, tudo, mas tinha um diabo, então eu interagia com esse diabo. O palco já começou a ficar com uma outra movimentação, né? Os shows começaram a ter uma outra cara, inclusive começou a ficar com muito mais cara de show, né? Sim. E eu fui misturando todas aquelas coisas de ópera com música pop, com rock, foi tendo uma mistura de tudo aquilo. Esse ano tinham 60 monstros dançando o Thriller. E os outros que saíam de lá de dentro, de outros lugares que estavam, eles cercavam o público. Não sei se você lembra disso. Eles saíam dos cemitérios, dos outros lugares. O público estava assistindo o show, daqui a pouco os monstros fechavam eles todos assim. E aí, quando ia começar a hora do show, que tinha toda aquela coisa, nasceu o filho do diabo, nasce, o diabo vem, né? Acontece tudo aquilo lá de terror. E aí começava a música do Thriller. A hora que começava, o pessoal lá do segurança, eles abriam o meio assim, e os monstros entravam pelo meio. Sim. Né? Então, isso aí, assim, os monstros entrando pela plateia, né? As pessoas já falavam, meu Deus, né? E eles entravam para dançar. Então, assim, isso já começou a ser para a época, uma coisa que ninguém tinha feito, esse tipo de coisa. Né? E aí começou a ser muito legal. Começou a ser muito interessante. Inclusive, esse ano eu ainda toquei na banda. Toquei na Johnny Muffas ainda. Eu saí do show, eu tocava no TKD. Não tinha TKD, eu toquei no Johnny Muffas esse ano. 1001 utilidades. Aí, eu fazia encerramento esse ano? Não, eu fazia encerramento, não lembro se eu fazia. Não fazia encerramento. Tentava outro no meu lugar, o Anjo. Bendito, Anjo. Eu não fazia porque eu saía do show por 1 hora de show. Você é doido. Não. Aí, beleza.
Então assim, aí foi esse ano que a coisa começou a ficar com cara de show. Tipo, formatou ali. Começou a virar um formato show, que não era um formato. Era show, mas uma coisa mais show mesmo, assim, diferente dos outros anos. Sim. Né? Ok. 2005. 2005 era a Laura, que era gerente aqui de marketing, enfim, ela pediu, eu queria que fizesse de novo o Fantasma da Ópera, queria toda uma mistura aí. Aí eu falei assim, não, beleza. Eu falei assim, Walter, vamos colocar um projetor, fazendo projeção? Vamos colocar uma banda ao vivo tocar, porque nunca nenhuma banda ao vivo tocou num show de abertura. Nem né? abertura, né? Nunca tinha. Aliás, até hoje, nunca soube que aconteceu uma banda ao vivo tocando. Aí ele falou, tá bom, beleza. Aí, assim, ele comprava minhas maluquices também. E aí, o que aconteceu? A gente produziu os vídeos, que não tinha nem verba para isso, porque o Play Center... O máximo que a gente conseguiu era descer uns tecidos brancos, assim, colocou um projetor. E eu produzi todos os vídeos, assim, sofrendo com aquele Pentium para fazer aqueles vídeos lá. Eu baixava, ele tinha vídeos... Era tudo meio na raça, muito né? na raça. E aí, o que aconteceu? Eu falei, Walter, vamos colocar uma contagem regressiva? Foi por isso que começou a contagem regressiva. Não tinha contagem regressiva. Contagem regressiva veio daí. Aí eu coloquei a contagem regressiva no vídeo. Tem um monte de imagens que o Walter tinha trazido, comprado filme C de terror, que ele comprava nos Estados Unidos, comprou nos Estados Unidos. Ele falou, Zubi, tem todo esse material aqui de vídeo, tudo inédito. Aí eu fui pegando, fui tirando de VHS para colocar lá e fui fazendo as coisas, porque era tipo uma homenagem de anos anteriores. Isso porque não era dos 20 anos ainda do Noite de Terror. Aí, o que aconteceu? Eu peguei, montei isso, fizemos um negócio do Fantasma da Ópera. Eu não estava afim de fazer esse ano, mas como tinha sido um pedido da chefona lá, então eu falei, vamos fazer. Que aí tinha uma parte que eu entrava já de fantasma, mas assim, começava na tela, eu saía, que não dava para sair na altura da tela, porque a gente não tinha recurso para isso. Mas eu saía assim, cantava na frente e voltava como se eu voltasse para a cena e depois continuava outras coisas. Só que nisso eu já estava me trocando lá atrás. Que eu tinha 2 trocas disso aí. Aí, o que aconteceu? Cantava, fazia isso, e depois... olha só a maluquice. Eu queria cantar o Nightwish, com banda. Aí, beleza. Aí tinha aqueles tecidos assim, o tecido subia, entrava um túmulo. Esse túmulo que saiu de um lobisomem, não sei se você lembra disso, saiu um lobisomem. Desses anos eu não lembro muita coisa. Saiu um lobisomem assim, a banda aparecia, e aí começava o Nightwish. Aí o lobisomem pulava, eu entrava assim, cantando Nightwish ao vivo, com a banda tocando ao vivo. Ousado, né? Muito, a banda tocando ao vivo. Tinha uma base, sim, mas era uma base só para ter um reforço, porque bateria, guitarra, baixo, era tudo ao vivo. Os caras, o menino que tocava a bateria, hoje ele toca com banda, gente pesada aí. Ele só com retorno, não tinha nem clique no vídeo dele. Menino bom pra caramba. Ele é muito bom mesmo. Era uma coisa assim incrível. E aí terminava, eu falei assim, o que a gente vai fazer de show de encerramento? Eu falei, Everybody do Backstreet Boys. Aí falaram pra mim, isso é besteira, isso não vai dar certo, essa música não tem nada a ver. Eu falei, tem a ver sim. Tem, porque o clipe tinha uma coisa meio... Sim, ele tinha o fantasma da... O cara era vestido de fantasma da ópera, porra. Cara, foi muito legal fazer aquilo. Era uma música da época, né? Era, não, e funcionava. Eu lembro assim, aí eu já saía trocando. Eu terminava de cantar Nightwish, eu tava cantando lá dentro do túmulo, porque eu descia, no final da música, eu ia descendo a escada cantando, eu já ia, ninguém via, assim. Aí tava a Dulce, que ela ia tirando a roupa, eu... trocando. Tem que ter uma coordenação, eu tocava a roupa, terminava assim, aí eu roubava o cabelo rapidinho, porque tava cheio de coisa no cabelo. Eu entrava escondido embaixo, no meio da galera, assim. A hora que começava a música, eu virava, subia, assim, aparecia do nada, assim. Cara, era muito legal aquilo. Era um negócio que eu acho que... Não que hoje em dia eu acho que falte comprometimento com a galera, mas eu acho que era um negócio tão na raça que era feito. Era muito na raça. Você tinha que... Hoje em dia todo mundo fica assim, beleza, eu vou fazer a seleção, vou trabalhar. Mas eu acho que naquela época tinha um negocinho diferente. Acho que também tinha uma paixão por aquilo.
Lógico, hoje uma pessoa assiste aquilo lá e fala, nossa, mas... Gente, faz quase 20 anos isso. Você vê as aberturas, você vê a questão do palco, você fala, nossa, era tudo muito podre. Claro. Muito mambembe, Era, mas você tá falando de coisa de 20 anos atrás. Não adianta falar assim, mas lógico que hoje. É que nem mudou, você olhar, né? tipo, o show do Zé do Caixão. É. Era podre demais. Claro, mas era aí. Você sabe, só fazer um parêntese que eu lembrei agora que eu não posso esquecer. Quando eu estava em 2003 fazendo o Bruxo, eu virei pro Walter e falei, Walter, acho que você precisava me dirigir melhor, assim, porque não sei se estou fazendo bem a cena, não sei se eu estou fazendo legal, acho que está faltando... Ele falou assim, você não sabe o que fazer? Você não sabe as marcas? Eu falei, as marcas eu sei, mas meu trabalho de ator, eu não sou ator. Como... Ele falou, faz uma coisa. Quando você estiver lá atrás, antes de começar, respira até se ficar tonto. Fica tonto e entra. Porra! Até hoje eu guardo isso na minha cabeça. Porque sabe por quê? Não pensa. O problema não é, lógico, parece uma coisa meio, que esquisito, não pensa. Não é isso, o problema não é que não pensa, você tem que pensar. O problema é que a gente tem que tomar cuidado para a gente não racionalizar demais. Porque toda atuação, quando você vai fazer um trabalho de ator, tudo bem, você tem técnica, tá tudo certo. Mas se você começar a levar muito só para técnica e não se colocar naquele lugar de verdade, e quando você começa a pensar demais, você não se coloca no lugar de verdade, você começa a pensar demais. Não, que eu tenho que fazer essa marca, eu tenho que fazer... Aí perde. A coisa de ficar tonto é exatamente você para de ser tão racional e se joga. E se joga e faz. Porque saber fazer, você sabe. Você precisa acreditar naquilo lá. Para você acreditar, você tem que parar de pensar demais, racionalizar demais. Você fica racionalizando, aí fica essa coisa que você fica travando. Você fica travando. Você, acho que não é isso. Entendeu? Então, isso foi uma grande lição que ele me deu. E aí eu fazia isso mesmo. E aí eu comecei a entender, falei, não, é isso, é racionalizar menos e se entregar muito mais para aquilo lá, né? Enfim, mas aí eu só quis contar porque eu lembrei agora, senão eu ia esquecer. Eu estou contando todos os anos, né? Aí, em 2005, inclusive o palco mudou de lugar, né? Que ele ficou do lado do Castelo dos Horrores. Foi o primeiro ano que ele ficou do lado do Castelo, lá. Que ficou lá. Que acabou sendo até o final, né? Ficou naquele lugar. E sabe que eu fiz a inauguração do Museu do Zé do Caixão também, né? Sim, ali no que era do lado... 2001. O Walter falou para mim, acho que depois do Noite do Terror, ele falou assim, escuta, Zubi, você não quer fazer? Vamos fazer a inauguração do museu lá, faz um show. Foi uma maluquice. Eu comecei a cantar lá em cima, fiz a trilha, comecei a cantar lá em cima, eu, o Nildo de um lado, o Roberto Mantovano do outro, lá em cima. Aí eu tinha que descer, fazer um número lá em cima, cantar uma música, eu tinha que descer uma escadinha no escuro, eu de sapato, que doideira, descer no escuro, e o Walter tinha trazido um teclado, ele tinha um piano, ele colocou um piano em cima, e os monstros tudo dentro do castelo. Aí eu comecei a tocar, nem sei o que, mas aí eu comecei a tocar mesmo, nem sei o que, cantando, não sei o que, os monstros saindo de lá de dentro. Maluquice, eu não sei se tem um vídeo tipo, disso. Se vira nos 30 ali, Foi na muito hora louco, ali. porque era para um dia só, né? Porque ele falou do Museu do Zé do Caixão, era uma loja que tinha do lado, do lado do aonde castelo. ficou a lojinha da maquiagem, do lado do Castelo dos Horrores. Acabou virando lá durante um tempo, ficou como o Museu do Zé do Caixão. Exatamente. Ali. Foi a inauguração, eu que fiz cantei na perfeito. inauguração. Isso eu não fazia ideia, cara. Eu tenho foto disso. Eu não sei se eu tenho vídeo, isso eu tenho dúvida se eu tenho vídeo, mas foto eu tenho. Você é louco. Só o que você tem. Não. Só o que tem de acervo. Tem que fazer um dia um vídeo só mostrando esses arquivos que você tem. Nossa, tem um monte de gente que quer. Mas enfim, aí eu falei 2005, 2006 foi o ano, para mim foi o ano... Foi um ano assim, para mim foi dos eventos que eu fiz foi o mais de terror. Não, mas para todo mundo. Eu acho que de terror acho que foi o mais, né? Foi o mais e foi assim, e a gente teve uma liberdade de criação porque eu lembro que o diretor geral lá, que era o Alan, chamava. O Alan ele já falou também com a gente. Ele veio aqui. Ele virou qual Alan? Não. O Alan McIntyre. Tá. É porque às vezes confunde. Então, ele virou pro Valtinho e falou assim: faz. Não, deram a carta branca pra ele e ele deu carta branca pra vocês. Ele falou assim, faz. Você não tá acostumado a fazer? Tipo, me surpreenda. Vai, qualquer coisa pra gente, né? Aí, filho, aí foi a piração, né? Porque aí começou a história do final dos tempos. Aí eu acho que foi ele que falou assim, não, você vai fazer o 666. Falei, tá bom.
Aí começa a história de trilha, de criar. Aí eu lembro que eu fiz a Nirvana no final, que era, né? E Esse foi um ano que acontecia tanta coisa, que tem tantos personagens tão icônicos, que você acha que eram de anos, mas não, era tudo naquele. A Pandora, o Bruxo, você como 666, o Diabão, era tanta coisa acontecendo ali, cara. Você sabe que o Diabo, saindo lá atrás, eu que dei a ideia do Diabo sair de trás daquele papel. Falei, putz, o Diabo podia aparecer num contra lá atrás. Fantástico. E a ideia era muito simples. E só tinha que, todo dia, tinha que trocar um papel. O papel. Só tinha que trocar um papel, colocou uma luz contra, e aí a ideia era, que não sei quem que deu a ideia, coreógrafo, não lembro, que de fazer a movimentação. Na hora que você fazia a mão, que ele fazia igual. Tinha dia que não funcionava tinha dias que não funcionava. Principalmente no começo. Mas é verdade, é isso mesmo. Aí ele saía. Cara, aquele ano foi um ano muito louco. Não, e na hora que você pegava o microfone e falava, digam sim, 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 sim. A gente já tava gritando, vai, porra! E você sabe muito louco, você sabe cara. que foi o ano que eu comecei a criar mais trilhas, né? Comecei a fazer criação mesmo de trilhas, né? Eu já falava tudo ao vivo, né? Não tinha. Tanto que em 2003 ainda a minha voz era alterada. Eu falava de bruxo, mas eu falei, não quero mais isso, não. Vai ser a minha voz. Não, e 2006 era fantástico, porque já começava com a menina lá em cima no cabelo. Exatamente. Começava a sabotagem. Aí o Nostradamus falava, você falava, aí entrava a voz do Diabão. Exatamente. A voz do Diabo foi eu que gravei, aquela voz do Diabo. Aquela voz foi. Você sabe que esse ano foi um ano pesado, né? Assim, eu até contei para vocês em off, né? Eu lembro que tinha aquelas discussões de Orkut, né? Até vou contar de novo a história. Que aí o menino escreveu e falou assim, vocês estão fazendo terror ou satanismo? Aí eu fiquei discutindo isso com o Walter. Falei, putz, você sabe que acho que o menino não está errado? Aí isso ficou muito na minha cabeça, né? Chegavam a perguntar para mim, escuta, mas você fica mexendo com essas coisas? Eu falei, eu não mexo com essas coisas. Isso para mim é um trabalho artístico. Mas vocês... Gente... Vamos diferenciar. Então, quer dizer que se eu fizer num filme um assassino, é o sinal porque eu sou um assassino? Falam que a menina lá do Poltergeist morreu. Gente, isso é tudo... Gente... E você falou que teve umas histórias nos bastidores, né? Tem duas histórias. Duas histórias não. Na verdade, não é que são duas histórias. Tem uma história que aconteceu, que esse ano realmente um ano que a gente acabou mexendo com coisas pesadas mesmo, né? Mas eu me lembro num sábado, que esse dia foi bem maluco. Eu estava atrás lá para entrar em cena, porque eu ficava esperando acontecer um monte de coisa, e eu entrava de uma escada assim. Eu tenho até um vídeo disso, né? Eu lá esperando para entrar. E aí, a hora que eu entrava, né? Acendia aquela coisa, o Play Center apresenta, não sei o quê, não sei o quê. A hora que eu entrei, eu comecei a sentir um vento, né? Falei, vou aproveitar que eu estava com a capa, né? Abri um pouquinho a capa, assim, para o vento bater e abrir a capa. E, beleza. Entrei, fazia um texto em latim. Eu sempre gostei de colocar uns textos em latim, né? E fazia o texto. Aí eu começava... Aquilo que eu falava lá, assim, eu pensava muito em Hitler. Você acredita que vocês, não sou eu, que eu fazia assim, eu pensava muito eu vi alguns vídeos assim de gestos. No modo como ele postava assim, a voz. né? De postar, falei assim, não, tem que pegar um cara do mal mesmo, né? Não pegar um bonzinho, tem que pegar um cara... Pô, Hitler é o mais filho da puta. É o ícone do mal, né? Puta, você tinha um cara mais escroto, é ele, né? Então, assim, aí eu pensei, bom, se é pra ser assim, um cara do mal, vamos ser do mal, né? Enfim, aí tá, eu olhei, eu reparei, eu olhei um pouco assim, fazendo show, vi assim, o pessoal chorando na frente. Falei, nossa, eu nunca tinha visto gente chorando na frente do palco. Ok. Eu saí de cena, saí do show, ok, beleza. Lotado o parque. Aí uma atriz, não me lembro o nome dela, ela virou pra mim e falou assim, Zubin, e era de outra produtora. Eu não quero mais brincar com você. Tipo, por quê? Não, porque essas coisas aí que acontecem aqui, nossa, hoje você entrou em cena, aconteceu um monte de coisa aqui. Eu não estava entendendo nada que estava acontecendo. O que aconteceu foi o seguinte, aquele vento que começou a bater, você sabe que tinha um palco, tinha um espaço e tinha uma... que era Nova York destruída, né? Que era um tipo de um labirinto que tinha as duas torres, né? Sim. Quando começou aquela ventania, uma torre caiu. E eles abriam aquilo... Quando terminava o show de abertura, eles abriam para as pessoas entrarem. Estava fechado, uma torre caiu.
seguraram, durante o show seguraram, porque tinha acontecido acidente, chamaram porque a segunda torre estava caindo também. Nossa. Você não sabe dessa história? Não, nem... E aí, ao mesmo tempo, os camarins, as portas e as janelas dos camarins estavam todas batendo. Por isso que a menina ficou assustada, porque a hora que eu entrei... Quer dizer, você invocou alguma coisa ali que... Aquilo lá começou a bater porta de camarim, de janela, tudo. Por isso que ela falou isso pra mim. Eu não tinha entendido na hora. Porque começou uma ventania lá dentro daquele... Acho que, não sei, rolou alguma energia. E aí eles esperaram, o pessoal, o segurança, tudo entraram lá para colocar de novo as torres no lugar para poder abrir para o público. Porque senão não podia nem abrir, porque tinha caído o negócio lá. Você é doido. Então, assim, você fala assim... né, que tinha acontecido, né, 2006, né, que já fazia pouco tempo que tinha acontecido. Era só uma brisinha que tava então pra mim era um ventinho que tava batendo na capa. Ai, que legal! Vou valorizar meu espetáculo! De repente, umas coisas muito estranhas acontecendo, né? E realmente foi um ano bem esquisito nesse sentido, porque tinha uma energia pesada. Aí eu entrava de anjo no final, né? Que lindo! Aí, então, aí fazer lá com a mãozinha. Pra dar aquela balanceada. Pra dar balanceada, pelo menos pra não ser tão do mal assim, né? Você é doido, cara. Enfim. Mas aí, você sabe, falando até de coisas que iam acontecendo no palco. 2005, o Nildo começou o negócio de contagem regressiva porque ele viu o vídeo e ele começou. Aí, nos anos seguintes, começou com uma história de contagem regressiva. Sim. Que eu colocava na trilha já. Contem comigo. Aí soltava a trilha 10, 9, aí já colocava... E até hoje, tá? Então, mas isso aí começou em 2005 com um videozinho amador que a gente fazia, que eu fiz, na verdade, para contagem regressiva. E aí, como a gente começou a perceber que a importância do show de abertura, porque as pessoas no começo não iam, tanto em 2001, 2002, o público ia assistir o show de abertura. Mas a partir, quando começaram a ter os shows mesmo, 2003, 2004, teve a ideia do Thriller. 2005, começou muito com cara de show. Sim. E aí, o Walter falou assim, não, vamos aproveitar, porque isso aí está virando um fenômeno. Ele falou assim, isso aqui é um fenômeno. As pessoas já estão vindo antes, começando a aglomerar aqui na frente. Você lembra? Se você não chegasse meia hora antes... Você não pegava lugar bom. Você ficava só no fundão. Tinha hora que você nem entrava. A galera ia amontoando na frente e aquilo começou a virar uma coisa ensandecida. Aquilo começou a virar uma religião, aquilo tudo. Foi uma coisa maluca. Então, assim, obviamente, aproveitando isso, fazia o pré-show com o Nildo, para quê? Para deixar a galera... Sabe? Então, aquilo começou a ficar uma coisa maravilhosa. Pro parque, o parque começou a ver aquilo. Falei, nossa, gente, o que está acontecendo aqui? As pessoas estão deixando os brinquedos para vir para a noite do terror. Eu acho que o trabalho do Esquenta ali que acaba fazendo... Eu, em 2009, eu acabei trabalhando com vocês. Entrei no meio do ano... Porque tinha um DJ italiano lá, lembra? O entusiasmo! Ele só falava isso. Eu lembro. Aí eu lembro que eu mandei uma mensagem pro Walter e falei, não, quero fazer. Ele falou, não, vem em casa aqui. E a gente já tinha uns quebra-pau no Orkut, que eu falei, mano, esses caras vão me bater. Ele falou, não vai me contratar. Aí eu fui no seu apartamento lá, você estava com piano. Aí você explicou as coisas e assim... eu trabalhei no período da noite, né? Tipo, terminei o evento, fiz mais do que o italiano, mas em 2010 eu já entrei para fazer o Esquenta e ficava o DJ Sander à noite. E o trabalho era uma coisa... Realmente, você estava recebendo o público ali de um jeito que a galera já vinha na fissura mesmo para assistir o negócio. Então, assim, às vezes o pessoal fala... Você não liga de estar no Esquenta? Eu falo, é uma das horas mais importantes. Uma das melhores. Porque tá todo mundo lá para ver o show de abertura. Então, independente do que você faça, independente, né, claro. Eu acredito que sempre tenha feito um bom trabalho. Mas você podia tocar a Xuxa que a galera ia ficar. Era uma hora muito importante. Muito, muito, muito. Porque como você falou também, né? A gente ali num evento, a gente está competindo com a montanha-russa, com a praça de alimentação, com o negócio. Então, assim, quando a gente conseguia manter a galera ali, mesmo depois do show da abertura, cara, era uma coisa fantástica. Exatamente. Porque aquilo lá, as pessoas começaram a se interessar e ficar lá. Sim. Logicamente, estava tentando se entender o que ia fazer, o que não ia fazer, de que forma que ia fazer, enfim, esse miolo, né? Aí o Nildo de ficar apresentando lá no meio, junto com o DJ. Então, isso foi uma coisa que foi o tempo que foi ensinando a gente a trabalhar,
né, a fazer a coisa com a banda. E tem uma coisa, você falou do negócio que o Walter chegou pra você e falou, meu, vai, respira, fica ofegante pra você entrar meio sem sentido. A minha primeira entrada em 2009 foi podre, porque eu falava normal, tipo, ó, galera, eu tenho que ingresso do Castelo, tem esse vídeo na internet, é horrível. Aí você chegou e falou assim, Danilo, amanhã chega um pouquinho mais cedo que a gente tem uma reunião, que aí sentou eu, você e o Walter, e aí você falou assim, Danilo, que time que você torce? Eu falei, eu sou corintiano. Ele falou, mano, é gol do Corinthians, caralho, chega com os 2 pés no peito, é isso, não sei o quê. Meu, já no domingo já foi totalmente diferente. E é uma coisa que eu levo até hoje. Tipo, tipo, você tem que bater na galera e tem que voltar em você. Do jeito que eu fiz no sábado, foi horrível. Mas normal. Entendeu? Mas ali naquele dia eu senti que alguma coisa mudou naquilo que você me falou. E eu falei assim, cara, é isso. Você tem que chegar arregaçando. Eu aprendi com o Jonas, de ver o Jonas, porque o Jonas ele tinha um poder com aquela Johnny Mufas, ele fazia o que ele queria com o público. Sim. Ele tinha um carisma. Eu falei, putz, esse cara, ele sabe o que está fazendo. E aí eu fui entendendo isso daí. Fui entendendo o público do Play Center, fui entendendo o que é. Só que, lógico, eu sabia que o meu trabalho era um trabalho mais plástico, não era um trabalho tanto de... E aí, galera... Tudo bem que às vezes rolava, e aí, galera? Rolava, principalmente na hora do show. Aí fazia, sai do show, Play Center, essas coisas que eu aprendi com o Jonas, né? E o próprio Nildo também, que o Nildo também era muito bom nisso daí. Mas, assim, então eu ficava uma coisa meio no meio da coisa plástica, de ir lá fazer... e também a hora do sair do som Play Center, né? Mas isso é uma coisa que a gente vai aprendendo, porque aquele público precisava disso. Se ficar só no plástico, a galera ia achar bonitinho, mas ia virar as costas e ir embora. E o meu trabalho, eu tocava já desde 99, mas foi entrado no Play Center em 2009, deu uma virada na chavinha, no né? jeito que eu me portava com o público, porque como que a gente disse até no outro, a gente tem uma mureta ali, entendeu? O meu era o CDJ. Sim. Eu tô ali atrás da minha mesa, eu não precisava pegar o microfone. Sim. Só que aí você tem lá 5 mil, 6 mil pessoas na sua frente. E se você não cria essa conexão com a galera lá embaixo, pô, vai embora. Vai embora. Fácil. Entendeu? Fácil. Né? Então, assim, né? Bom, só vou concluir, porque não sei quanto tempo que ainda tem a gente. Tá. Tá estourando, Tá né? Já apertado. tá. Tá O Igor já apertado. tá olhando ali, falando, meu Deus. Então, só pra vou... Aí, em 2007, eu tava fazendo musical, então eu só fiz a produção musical. Fiz algumas participações quando eu tinha folga lá, eu ia cantar. Aí contrataram outro menino para fazer show cantando e outra menina para fazer também um show cantando. Não, e também já em 2007 tinha um Esquenta, que era o Nildo com o Thiago, que era do Castelo, da Indiana. Exatamente. Aí, 2008, que teve... Na verdade, 2008 não era para o Walter fazer. Foi chamado, ele falou, Zubi, esse ano a gente não vai fazer. Eu falei, tá bom. Porque eles tinham feito o vídeo, aquele vídeo, eles acharam que a abertura ia ser só o vídeo. Aí faltava um mês e falou assim, Zubi, eles vão ter que fazer outra coisa, chamaram a gente. Tanto que por isso que eu acabei pesquisando para achar o Marduk, porque não tinha personagem. Ele falou assim, vai fazer, mas aí você inventa alguma coisa. Você postou ontem, né? Porque eu encontrei essas fotos, com o Borba ensaiando. Porque eu falei assim, o que eu vou colocar de personagem? Não tinha mais personagem para eu fazer. E eu tinha que fazer um personagem, legal, bacana, de ponta. E quem eu ia colocar? Pesquisei, achei esse Marduk que ficava na Babilônia, que era o pai do Osiris. É esse mesmo. E foi muito legal, né? E aí foi o primeiro ano que eu fiz uma música autoral. Que eu fiz a música da Cleópatra. Que eu falei, não, era uma evolução natural. Sim. Coisa acontecendo. Só que a história lá do vídeo, que acharam que ia funcionar, na verdade, o vídeo mesmo não funcionou, né? Não. O vídeo, as pessoas não viravam as costas pro vídeo. As pessoas só viravam pro palco a hora que começavam a entrar os personagens. Aí sim, porque a galera quer ver personagem, não quer ver filme. Ver filme, vem em casa. Ainda mais naquele lugar enorme. Nada a ver. Tanto que teve algumas coisas que, tipo, em 2007, quando eles colocavam o cara lá fazendo o negócio, eu tô vendo você aí de camiseta amarela, e dá um prêmio, que era acho que era o Manuel lá que fazia. Era uma coisa que não funcionou, tipo, que tinha o telão lá, o projetor. Aí 2008 também, aí teve essa parte do vídeo que não... Que não funcionava, né? Enfim, aí 2009, que foi meu último ano, que o tema era um tema muito legal. Foi incrível. Para mim, assim, foi o ano que eu mais gostei, sinceramente. Bom, primeiro que foi o ano que eu fiz a música na Eternal
Eternal Lives Lives Lost. Lost, que virou assim. I see it in the Eu ia comentar, até hoje, quando a gente pega pra escutar música antiga, a gente sempre coloca essa música na playlist. Cara, quando eu a faço gente uma escuta festa até hoje essa de música. galera que era daquela época lá, os caras falam, pô, eu sei que você tem aí, toca aí, meu. E eu fiz uma versão estendida dela, porque ela já começava o sim, lógico. que aí, tipo, vinha os caras pra dar tempo de prender em você aquele negócio pra você subir. Eu fiz uma versão estendida pra conseguir tocar, mixar ela. Porque aquele texto no meio era mais cênico, né? Que eu precisava colocar o negócio lá nas costas pra poder se voar, né? Cara, né? Olha, eu participei metade do evento. Tinha dia teve um dia que não conseguiram prender e você cantou de baixo. Ah, sim. Você cantou lá do queijo que tinha lá embaixo. Porque eu voltei, né? E aí você levantou a mão e você falou, não, vai ficar embaixo. Teve um dia que acho que subiu um lado só. Mas não foi o meu, foi do outro... Não, foi do pastor lá. Que aí foi da Lola. Colocar na Lola, mano. Aí a Lola virando... Ela rodando. Eu falei, você acho que teve um dia que acabou não levantando. Não, porque quando eu vi que não... Eu falei assim, desengancha. Tipo, aborta. Aborta, eu vou pro queijo, porque não, nem pensar. Imagina, subir de um lado só, cantar ainda, não tinha como. E você levantava a luvinha. A luvinha, eu ficava aqui, o fogo ficava aqui. Então, a hora que eu descia, porque eu cantava em cima no queijo, depois eu descia para colocar o gancho. A hora que eles estavam colocando os ganchos em mim, eu ligava o botão e fechava a mão, porque eu não podia ficar assim. Porque se eu ficasse assim, porque eu tinha um botão que apertava aqui. Se eu fizesse assim, eu queimaria o meu dedo. Então, você é doido. Então eu ficava assim e com o dedo aqui. Então eu subia cantando assim, dando um truquezão com a mão. Aí quando chegava naquela hora, eu só fazia assim. Que aí depois queimou, ok, voltava. Mas tinha um pessoal que ficava cuidando dessa parte todo dia. Sim. Um cara, o especialista, ele lá me dava a luvinha, tudo, mas era assim, eu tinha que ligar um botão. Que se o botão desligado, não ia acender, não dava contato, né? Então eu ligava o botão e ficava com a mãozinha aqui para não queimar os dedos, né? Foi muito Mas aquele ano foi muito Eu acho que legal. foi um ano muito legal. Muito você legal. vê que aquela dancinha que os caras faziam, que ficava enquanto você tava lá em cima. Aquele show, aquela parte, ainda desce todo mundo, só ficava o balé mesmo. Eu adorava. Muito legal aqui. Eu acho que assim, 2009 e 2006 é os melhores anos pra mim. Pra mim também. Pra mim também. Foi os anos que eu mais gostei. Eu, de 2006, eu achei muito legal pelo fato do que você já falou, que foi uma mistura de coisas lá, mas 2009 foi uma história muito bem montada. O show de abertura foi fantástico. Quando tinha os shows lá que a gente fazia entre abertura e encerramento também, eram umas coisas muito bem amarradas, porque aí vinha o Nildo, fazia parte bagaceira dele, entrava você com o trance, eu entrava com o eletrônico e terminava com o Alberto lá na parte de funk. Então era uma coisa... Ficou um show muito amarradinho mesmo. Ficou. E era uma evolução, né? Mas aí, bom, enfim, aí a gente fez 2009 e aí acabou, né? Porque aí o Walter acabou saindo. Acabou 2010, 11, 12 foi a... Já foi a Michelle com a Wanda que fizeram. Isso. Né? E aí já foi uma outra... Já foi uma outra... Levou numa outra pegada lá. Exatamente. E aí eu só fiz encerramento, né? Eu falo que eu fechei o caixão, a tampa do caixão no Noite do Terror. Né? E você sabe que, na verdade, partiu de mim. Não sei se tem tempo para contar rapidinho isso aí. Não, pode contar. O Igor já olhou ali, mas a gente só vai finalizar aí. Mas assim, como era o último ano, eu virei pro Walter e falei, Walter, pensei de falar com a Wanda e com a Michelle, de fazer uma participação no último dia da Noite do Terror, de cantar. Por que eu falei para ele? Eu quis falar para ele porque tiveram algumas coisas que aconteceram, não comigo, de algumas pessoas que trabalhavam lá que foram um pouquinho ingratas em algumas coisas. E acabaram meio que passando por cima do Walter quando descobriram que o Walter não ia fazer mais Noite do Terror e passaram por cima dele em algumas coisas. Mas são outras histórias. Eu falei, não, Walter, eu gostaria de fazer, mas não por mim. Por toda uma história que existe aqui dentro. Pelo evento em si. Por toda a história que existe aqui dentro. Né? Minha, sua, e tudo que cercou em volta. Mas assim, vou falar com a Michelle, com a Wanda, tudo. Ele falou, não, tá tudo certo. É que eu não queria que ele levasse um susto, de repente, né? Falar, pô, você vai fazer lá, você vai estar fazendo com o outro. Ele nunca teve problema disso, né? Eu também nunca fui convidado para fazer com nenhuma outra produtora, né? Não gostava de mim, mas nunca foi nem Hope Hari, nem outros produtores do Play Center. Talvez por causa do vínculo, talvez que eu tivesse com o Walter, mas ok. Aí eu falei com a Wanda, com a Michelle, elas toparam com uma condição, que não falasse para ninguém.
Falei, tá bom. Desapareceu do Totalmente nada lá. surpresa. E aí foi uma coisa tão louca. Porque sabe final de filme? Eu sempre falo, pra mim, na minha cabeça, é um final de filme. Porque eu falei, vou cantar Eternal, porque foi uma música que marcou, né? Aí fiz uma versão lenta e para terminar com uma coisa mais rápida. Ninguém sabia. Quando eu cheguei lá, nem o Nildo sabia. Quando eu cheguei lá, o Nildo fez uma cara tipo... Ué, que legal, mas tipo, o que você veio fazer assim? Eu vim fazer um encerramento. Aí eu expliquei. Aí vai a Wanda para contar, a Wanda Michele, não lembro, foram lá para contar para ele o que ia acontecer. E, logicamente, ele falou ok. Acho que ele não deve ter gostado muito, porque acho que ele queria terminar do jeito dele. Tá certo, não é, o problema não é nada, né, nada pessoal, imagina. Mas é que acho que ele não esperava esse tipo de coisa, né? E aí, quando chega no momento que eu falo que é final de filme, porque assim, o Nildo entrava no final, né? Aí você imagina assim, eu e ele, eu de um lado e ele do outro, um olhando para a cara do outro, assim, sabe? Antes de entrar em cena, eu falei assim, tô com dor no estômago. Ele fez uma cara assim, deu risada, né? Eu tipo, pensei comigo, nossa, esse é o final da história, né? que doideira, né? É o final da história, né? Aí ele entrou, e aí a única coisa que eu pedi, não sei se ele sabe disso, mas agora eu vou falar. Eu só pedi para cortar o microfone dele. Nada por ele. Eu falei, o problema é o seguinte, o problema é que eu conheço, ele vai ficar gritando, eu quero cantar, ele vai ficar gritando. Nossa. Vai, Vicente! Eu falei assim, putz, eu não vou conseguir cantar. Aí a Wanda falou, não, tá tudo certo. Aí eu entrei, tanto que você não ouve a voz dele, né? Revelações. Aí, falei, não é nada contra ele, mas eu conheço. Gente, é natural. Qualquer um faria, Sim. sabe? Imagina, sei lá, querendo cantar, a pessoa começando a gritar, noite terror, play center. Porque era o último dia da última noite do terror, exatamente, né? Falei assim, quiser, abre depois, mas quando eu estiver cantando, não, porque senão vai ter um cara gritando na minha orelha, né? Aí, eu lembro até hoje, a hora que eu entro naquele palco com o mesmo figurino, né? Esse figurino dei pro Borba, vamos passar, tá, ainda tem, mas tá desfazendo o figurino vermelho, que eu acho lindo aquele figurino. Dei pro Borba. Eu não tenho mais nenhum, dei tudo embora, não quis mais nada. Nem meus troféus, fiquei só, dei tudo. Fiquei só com o de 2006. Eu perdi, eu ganhei 3 no ano, eu perdi tudo. Fiquei bêbado na balada, perdi os 3 troféus. Eu tive outros também, eu perdi. E eu fiquei só com um, assim, um pequenininho. Eu sei que, a hora que eu entrei, assim, as pessoas ficaram olhando, assim, os atores, um monte de gente que nem sabia quem eu era, né? Mas eu senti aquele clima, assim, foi uma coisa, assim, foi muito louco. Terminou com chave de ouro. Terminou com chave de ouro, para mim, né? Assim, para mim, mas acho que até por evento, não só por mim, mas por toda a história do evento. Foi a única música autoral que deu certo no evento, que funcionou no evento. Nenhum outro evento de terror teve uma música autoral que tenha dado certo. Mas uma coisa que eu até comentei com eles na época lá, eu acho que no último dia devia ter colocado o Johnny Mufas, devia ter chamado todo mundo. Mas eu também acho. Por isso que eu acabei me convidando para fazer, porque eu acho que tinha que ter uma coisa muito mais, não era só Sim. eu. Tinha que ter muito mais. Mas eles toparam e foram super, imagina, foi ótimo. Elas foram super gentis, a Michelle, a Wanda, foi, né? E foi muito legal. Então, assim, e com isso eu lacrei o evento Noite do Terror, Muito né? bom. História incrível. E foi uma tremenda história que eu guardo com muito carinho. E muitas histórias ainda, né? Porque fiz um resumão, né? tanta Passou o tempo, Ixi, estourou. Tem Você vai um ter monte que de coisa. voltar. Vai voltar, a gente vai alinhar para voltar para contar o que a Globo não mostra. É o que a Globo não mostra. Mas, meu, Muito com essa obrigada. história você finalizou as Noites do Terror e a gente finaliza aqui também. Muito obrigada. Eu que agradeço. por ter Agradecer aceitado. mais uma vez, meu, tinha coisa que eu nem imaginava É. que você tinha passado, ou então processo de criação. Críticas, né? Eu lembro, teve um ano em 2007, que um ano que eu não fiz, que teve um show de abertura. E o Walter, eu fiquei esperando até 11 horas da noite, o Walter lá, esperando porque eu ia dar carona, porque a gente morava no mesmo prédio. Ele saiu assim de uma reunião, terminou o show, ele foi para uma reunião com a direção do Play Center. Ele saiu assim, 11 horas da noite, pálido assim. Falei, o que aconteceu? Falei, Zuber, nos fudeu. Eles detestaram um monte de coisa, perguntaram cadê o cantor da Noite do Terror, que era eu, que estavam acostumados comigo, entre uma pessoa que não sabia a linguagem, ele, coitado, ele não falava nem português direito, menina. Cantava super bem, mas
coloca o menino no meio de uma história, sabe? Você é doido. E um monte de coisa, ele voltou pálido, mas a gente sentou, foi organizando e depois deu tudo certo, mas, mas olha, são histórias. Quem sabe no dia que o Walter estiver aqui, você vem junto. Eu trago ele. E vamos que vamos. Amanhã eu vou almoçar com ele. Ele tá em São Paulo? Walter? É. Tá morando aqui na República. Então vamos lá, vamos marcar. É que assim, ele tá bem mais recluso. Não, sim, eu Ele imagino. tá bem mais recluso, ele já não sai pra muita coisa. Não Entendi. que ele tava, não é isso, não. É que ele tá num momento dele, que ele fica muito mais na dele, muito mais de boa, tudo, né? Mas a gente vai... Vamos alinhar com ele lá, qualquer coisa a gente... Então, beleza. Volta a falar. Com certeza. Zubem, obrigado. Eu que agradeço. Meu, prazer ouvir as histórias aí, sempre muito gratificante. O prazer é meu. Gosto de falar dessas histórias. É o que eu sempre falo, as histórias pessoais, elas se fundem com o setor. Você vê como a Noites do Terror foi importante para o parque em N cenários. E é isso. Obrigado para quem ficou até agora. Agradecer também o Igor aí, a paciência. Desculpa, Igor, tá? Mas vamos que vamos. Certo? Obrigado, Zubem, mais uma vez. Eles falam sempre para terminar lá no meio. Tá. Isso aí. Gente, muito Obrigada, obrigado galera, aí. até a A gente vai próxima. ficando. Até o próximo episódio. Um Valeu. grande beijo a todos vocês. Obrigado.